Então, pessoal, depois de cortar da tela, eu vou mostrar pra vocês na parte, né, da frente ou de trás. Também cortei o tecido levemente maior do que a parte do crochê, assim. Ó, vocês vão ver, tem até de cabeça pra baixo, mas tanto faz, né? Ó, vocês vão ver que tá levemente maior nos 4 lados, tá? É assim que a gente corta o tecido. Tanto pra essa peça aqui, como pra de trás, como pra lateral e fundo. Então, sempre o tecido é um pouquinho maior e a tela é um pouquinho menor, tá? Ó, aqui eu vou tirar esses cantinhos, ó. Só pra me ajudar na hora da costura do tecido, do forro, eu acho melhor sem os cantinhos, por isso que eu corto, tá? Mas é opcional também. Então, tira aqui os cantinhos e agora a gente vai posicionar. Se você vê que tá um pouco grande aí, ó, a tela, eu tô achando que ainda vou cortar. Mas também, às vezes, a gente precisa esticar um pouquinho o crochê, só pra ele voltar, né? Às vezes, ele volta e pra ele não... Ele diminui sozinho, pra ele voltar ao normal, a gente dá uma leve esticadinha. A tela tem um lado que é liso, tem um lado que é mais assim, tipo altinho. Esse eu boto pra dentro, dessa forma aqui, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o tecido, esse tecido aqui é o Jaguar, ou Jacá, como o nome dele, né? E ele tem um lado, os dois lados servem como direito, mas o lado do desenho que é brilhoso, ó, é o lado realmente do direito. Então, você vai posicionar aqui, ver se tá centralizado, e você vai vir aqui e vai fazer assim, ó. Aqui, e na parte de cima também. Aí, você pega aqui os clipes e vai prendendo, tá? Porque daí, você vai ter facilidade com esses clipes aqui de manter no lugar que é o correto, né? Não ficar saindo do lugar, enquanto a gente vai costurar. Então, vou organizar aqui. E vou colocando os meus clipes pra deixar bem organizadinho pra gente vir costurando, tá? Então, todo esse processo aqui a gente faz à mão, a costura também é à mão. Ó, aqui a gente vai ter que ter atenção pra cobrir aqui esse ferrinho, tá? Então, eu vou ter que subir um pouquinho mais aqui e aqui, porque eu tenho que cobrir o ferrinho aqui, ó, tá? Do pingente. Do outro lado, que será a parte de trás, a gente não vai ter essa preocupação, né? Somente aqui. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Organizar certinho, pra depois a gente vir costurando, tá? Bom, aí aqui a gente vai iniciar a nossa costura, tá? Já coloquei o fio aqui, ó, uso sempre 4 perninhas de fio, eu acho que fica mais seguro, 2 de um lado, 2 do outro, dei um nozinho na ponta e vou costurar. É a linha de costura normal, tá? Não é nenhuma linha específica, especial, não. Apenas uso essas 4 perninhas pra ficar ainda mais forte. Então, a costura é bem simples, você pode começar aonde desejar, acho que eu vou começar aqui mais próximo do cantinho. Vocês viram aí anteriormente que eu afastei um pouco mais pra cá, porque tava aqui, ó, quase... Tava assim, mais ou menos, né? E aí, o certo é ficar assim, ó, sobrando um pouquinho, tá? Não pode prender essa última carreira nem aqui, porque a gente vai usar pra fazer a costura, né, da lateral aqui. Então, ó, primeiro eu vou entrar embaixo aqui pra prender o nozinho e esconder. É mais chatinho trabalhar com 4 perninhas de fio, porque tende a enganchar, né? Mas só de deixar mais resistente o forro, não ter risco de estar desmanchando... Eu prefiro aguentar essa chaticezinha aí de ficar de vez em quando enganchando a linha, porque eu prefiro que tenha mais qualidade, né? O forro tenha mais durabilidade. Então, aqui, ó, eu vou procurando os buraquinhos da tela, entrando na tela e no tecido, e vou passando e costurando. É simples assim, tá? Não tem dificuldade aqui, nem mistério. Então, é só entrando nos buraquinhos da tela e no tecido ao mesmo tempo e costurando. Tenta manter aí uma média de... a medida assim entre um ponto e outro, para não ficar nem muito longe, nem muito perto. Ficar mais regular.
E aí, a gente vai passar na costura, ó. Aqui tem um buraquinho, bem aqui tem outro. Se você costurar só o tecido, a tela fica solta, né? Então, é mais risco dela soltar, dela forçar o forro, mas aí você costurando a tela e o forro junto, né? Prendendo no buraquinho aqui da tela, ó. E do forro, aí você sabe que tá super seguro. Então, é isso, meus amores, é só essa costura. Vou continuar costurando ao redor de toda essa peça. Terminando, vou passar para a peça de trás, que é igual a essa, e costurar também, tá? Tela e forro. Aí, depois disso, a gente passa para lateral, onde eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, aqui para lateral, vocês vão fazer o seguinte, vocês lembram que eu já mostrei para vocês que eu cortei a parte do fundo, né? Referente à largura lá da peça da frente e de trás. E aqui, essa largura, ó, o comprimento do fundo, tá vendo? Mas a largura aqui, ó, da tela, eu fiz de acordo com o que sobrou de tela quando eu tirei a parte da frente e a parte de trás, tá? Então, sobrou uma tira nessa largura aqui, então eu só cortei aqui pra ver o comprimento. Agora, sobrou outro pedaço, que é esse aqui, e eu vou dividir ele ao meio, assim. Aí, uma parte fica pra essa lateral e a outra parte pra essa, tá? Aí, antes disso, eu vou explicar que eu marquei aqui, ó, fui contando. Lembra que eu falei pra vocês que eu precisaria de 24 pontos, então eu contei de 24. O 25 é o ponto do cantinho, então tá aqui. Marquei. Aqui, ó, após ele, o próximo, contei, deu 31, tá? Que é o fundo. E aí, o próximo é onde eu marquei. Então, mais, após ele, contei, deu 24. Então, tá certinho aqui a marcação, ó, dessa forma. Deixa eu mostrar aqui. Ó, fundo e aqui as duas laterais, tá? Então, a forração, perdão, a estruturação do fundo já tá aqui, né, o tamanho. E a sobra, como eu falei pra vocês, é dividir em dois e cortar, né? Então, a gente parte aqui e corta aqui ao meio, pra poder dividir certinho. Ela não vai estruturar, a gente não vai estruturar até em cima, até porque o projeto é usar apenas uma tela pra essa bolsa, né? Então, ela não vai até em cima, essa lateral aqui, ó, vai ser estruturada até mais ou menos aqui. Sobra esse aqui sem estruturar, tá bom? Não tem problema, até porque ela vai ficar assim mais dobrada, né? Então, ela já vai dar uma leve ajudada aqui nessa parte da subida da lateral. Mesma coisa o restante do outro lado, tá? Dessa forma aqui, eu vou só acertar esses pontinhos e vou costurar. Tá bom? Então, eu venho mostrando para vocês como eu prendo aqui certinho essa tela. Bom, assim como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o fundo, vocês vão costurar a lateral, né? As telas da lateral. Como essa tela tá levemente menor do que o forro, porque normalmente eu faria ela aqui, ó. Do que o forro, não, do que o crochê, né? Eu botaria ela aqui, ó, tá vendo? E do outro lado a mesma coisa. Só que como eu falei pra vocês, quero aproveitar em uma tela, resolver tudo. Então, eu vou aproveitar essa que sobrou, né? Então, esse comprimento aqui não é equivalente ao que eu queria, que seria mais ou menos isso aqui na bolsa, tá? Então, ela vai ficar meio que solta se eu colocar aqui o tecido. E como eu for costurar o tecido rente aqui, ó, ela vai ficar solta. E pra ela não ficar solta, eu vou ter que prender ela todinha primeiro, tá? Pra deixar ela presa, aí depois sim, por cima, depois eu costuro só o tecido sem prender tela com tecido. Porque pra prender, teria que a tela ficar bem pertinho também. Porque daí eu ia usar os buraquinhos e entrar, né? Na hora de passar aqui pelo tecido, eu ia entrar na tela também, tá bom? Eu acho que deu pra entender, né? Então, eu vou ver aqui, centralizar pra não ficar muito perto de onde vai ser a costura, ó. Então, seria mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui do outro lado, ó, a costura vai ser aqui, tá bem pertinho. Então, volta um pouquinho mais pra lá. Se precisar, tiro mais uma fileirinha aqui da tela. Então, tá vendo? A costura vai ser aqui onde tá a marcação. A costura que eu digo assim, a subida, né, da lateral. Então, a tela não pode passar do tamanho do fundo mesmo. Então, o lugar que eu vou costurar é bem aqui, rente com essa carreira. Então, o que é que eu vou fazer? Já vejo que tá igual pra cá e pra cá. E aqui eu vou começar por aqui. E eu vou prendendo a tela aqui na bolsa. Pode usar qualquer cor de fio, de linha, tá? Aproveitar qualquer um que tá na agulha aí, só pra a gente prender, porque não vai ficar visível, né? A gente vai vir com o forro aqui por cima, tá?
Então, eu vou costurando, ó. Vou prender na tela, na bolsa. Tenta ficar aí bem centralizadinho, pra não depois ver que a estruturação tá torta, né? Tem que ter esse cuidado. Já que a gente não tem como prender com o clipe, porque mesmo que eu queira, ó, o clipe não vai segurar, tá bem longe. Né? Então, usando o clipe maior que eu tenho aqui, ainda não dá pra prender. Então, tem que ir mesmo no olhômetro. Então, é só isso, ó. Vou costurando, tô pulando um buraquinho, entrando no próximo. Às vezes, eu costuro nesse mais próximo aqui, tô costurando no segundo, ó. Porque eu acho que fica até mais seguro, né? E aí, vou costurando. Então, aqui eu já costurei, ó, referente ao fundo. Agora, eu vou costurar aqui a lateral subida. Eu cortei aqui, ó, cantinho aqui. Na verdade, eu vou cortar os 4, né? Eu só cortei 2 por enquanto. Vou centralizar e costurar ao redor aqui todinho também, ó, tá? Aqui de um lado e do outro, farei a mesma coisa. Organizo, veja aqui, ó, após, onde vai ser a subida assim, né? Então, tem que ser um pouco mais em cima e costuro, certo? Aí, depois de costurado, aí eu vou aqui já adiantar com vocês, colocar as bailarinas, tá? Pra gente não esquecer. Vira aí, vê aqui onde tá a marcação, ó, do fundo. E aí, você vai só centralizar onde você quer que fique as bailarinas, tá? Veja direitinho aí, ela é bem simples de abrir isso aqui, as perninhas, ó. Não tem dificuldade. Então, após aqui a marcação, 1, 2 na terceira. Então, seria aqui. Como eu quero colocar 6, ó, eu vou ver aqui o centro desses aqui, ó. Pego aqui e meço o centro entre uma e outra. 22, então, aproximadamente 11. Então, seria aqui, tá? Então, é só você vir, colocar e dobrar as perninhas lá dentro. Deixa eu botar aqui de novo. Confirmar se tá no lugar certo. 11, isso. Então, vem aqui pelo lado de dentro, dobra as perninhas. Do outro lado, mesma coisa. Eu faço com a mão mesmo, gente, porque ela é bem molinha. Pra gente dobrar não tem dificuldade, não. Tem um pouco, né? Não é tão mole assim, mas com o dedo dá pra fazer, tá bom? Se não quiser, usa uma ferramenta. Vou mostrar aqui, ó. Mesma coisa, faço lá do outro lado, certo? Se quiser colocar no centro também pode, fica super a critério. Eu vou colocar só essas 6 mesmo, tá? Mas essas outras 3 aqui. E aí, sim, depois a gente vai passar pro forro aqui da lateral. Bem, pessoal, já costurei, ó. Então, vai ficar assim, aqui o fundo e as duas laterais, certo? Dá pra vocês entenderem. E aqui, agora, o que eu fiz, o que eu vou fazer, né, é cortar o tecido, né? Você vai vir, colocar por cima essa peça aqui, né? Colocar por cima do tecido e cortar, ó, sobrando um pouquinho de espaço todos os lados. Então, corta direitinho pra gente poder vir costurar. E aqui já cortei, ó. Tá aqui a peça, sempre lembrando que o lado do direito fica pra cima, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai abrir, aqui é bem grande, então, eu vou mostrar um lado, vocês vão entender que é toda a peça que a gente vai fazer igual. Só confirma aqui se tá no tamanho, não. Até cortei aqui, os cantinhos pra fazer um mechan aqui, mas é mais ou menos isso, ó. Você vai dobrar aqui. Agora, a gente não tem a tela, né, pra nos basear na hora da dobra. Então, vem e prende aqui pra ir segurando o tecido e você vai organizando pra depois costurar. A única diferença é que não tem a tela, né? Assim, a tela não tá rente aqui pra gente colocar prendendo nela. Então, a gente vai prender mesmo só o tecido, né? Vai dobrando, organizando. Deixa eu puxar aqui. Ó, dobra aí, organiza pra ficar no tamanho que você acha que é o correto, né? Ou mais ou menos aqui, tá? Não é nem o tamanho correto, né? É o que eu quero falar retinho, sem ficar torto. Então, vai organizando. E aqui a gente vai deixar ok pra depois vir costurar. Então, é só organizar toda a peça. Não vou fazer toda pra não demorar. Mas o processo é como eu tava mostrando. Vai organizando a peça toda, esticando, botando os clipezinhos e vem costurando, tá? E daí, a gente vai finalizar a costura da lateral e fundo de uma vez só, uma peça só, tá bom?
Então, pessoal, eu estou quase finalizando aqui a costura e vim mostrar pra vocês que a costura aqui na parte onde a gente não tem a tela, né, pra prender aqui, ó, a tela já tá aqui bem menor, né, que essa lateral, acaba se tornando sendo uma costura um pouco diferente, tá? Mas é bem simples também, por isso eu vim mostrar pra vocês. Ó, ela não fica tão aparente, ó, fica escondida. Então, onde eu tô aqui com o meu fio, eu entro aqui no tecido, ó. Entro aqui e caminho na parte de cima dele aqui, ó, bem dentro nessa dobra. E onde eu saí com a agulha, eu saio também entrando na bolsa e caminhando pra frente. Então, entrei aqui, ó, na bolsa, caminhei mais pra cá, pra sair com a agulha um pouco mais à frente. E aí, eu puxo o fio e vou repetir o processo. Então, é só esse aqui mesmo, ó. Tá? Tendo sempre muito cuidado pra você não prender. Vou até pegar uma agulha pra mostrar pra vocês, ó. Vocês não prenderem essa parte aqui, tá, ó. Não pode prender, porque é onde a gente vai passar com a agulha pra costurar, né? Então, não pode ficar, por isso que não pode ficar muito perto da borda, tem que ficar um pouco mais pra dentro, pra que não atrapalhe na hora da gente costurar essa peça com a parte da frente e com a parte de trás da bolsa, tá? Então, é só isso que eu queria mostrar, o processo aqui, ó. Eu repito, costurando até terminar, né, de costurar todo o tecido aqui, forrando essa parte também, tá? Então, vou continuar a finalizar, tá quase prontinho, ó, certo? E já retorno com vocês. Bom, e agora com tudo aí, ó, forrado, estruturado certinho, a gente vai começar a costurar unindo as partes, tá? Só lembrando que o lugar onde eu vou unir aqui nessa peça é assim, ó. Acho que aqui fica melhor assim. Pra mostrar pra vocês. Eu vou a cada, tá vendo aqui, ó? A cada uma desses leques, ó, eu vou tá contando. Então, por exemplo, um ponto aqui, aí aqui começou um leque. Então, um aqui, um no meio, um no final. Um aqui, um no meio, no final. E aí, eu vou continuando, ó. Sempre que você quiser, você também pode estar marcando. Por exemplo, você confere aqui para ter os 24 pontos, lembrando que 25 é no cantinho. Então, aí você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, marca aqui, aqui tem que ser o ponto 12. Aí, você vem aqui, ó, e marca aqui também, que é a parte de cima, que vai ficar assim, ó, certo? Essa é a parte de baixo, onde vai ficar assim. E essa é a outra lateral. Aí, você vem aqui e conta de baixo aqui pra cima 12. Pra quando você estiver costurando, você chegar e saber se tá exatamente no ponto 12. Pra não acontecer de você tá aqui costurando e ao invés de estar aqui no ponto exato aqui, ó, certinho, você tá, digamos, lá mais na frente porque deu algum erro. Então, só confere, mas também o marcador está aqui. Quando eu chegar na costura aqui embaixo, eu tenho que saber que tá certinho aqui onde tá o marcador. Também tem que saber isso, tá? Tem que dar certo nesse sentido. Então, é isso que eu vou fazer agora, costurar aqui com vocês. Lembrando que a minha costura eu vou ficar de frente pra peça da frente, não pra lateral, tá? Não vai ser assim, ó, de frente pra lateral. Vai ser de frente olhando pra essa peça aqui, certo? Aí, aqui a gente vai pegar o fio. Vou desmanchar essa última correntinha que eu fiz só pra dar altura, né? Antes de parar aqui. Vou trazer um ponto antes. Esse, e vou começar. Vou vir no próximo ponto, que é o ponto primeiro, e vou vir no primeiro de cá, ó. Ajusto bem e vou fazer um ponto baixo, tá? A nossa união é com pontos baixos, não vai ser com ponto baixíssimo. Vou aqui novamente no próximo ponto, vou no próximo ponto de lá e faço ponto baixo. Próximo ponto aqui, ó, e o próximo aqui e faço ponto baixo, certo? Então, vou unindo assim. Outra coisa, aqui também a união será assim, ó. Uma vez que eu passar aqui, nessa parte que tá mais alta, a próxima é bem aqui onde tá mais baixo. Eu passo aqui. Aí, a próxima é aqui, ó, onde tá mais alto. O próximo é onde tá mais baixo, tá? Então, isso se refere, cada um desses aqui refere-se a uma carreira também aqui da nossa lateral, tá?
Um no alto, no baixo, no alto, no baixo. Então, tem sempre que observar isso pra você não pular ponto também aqui na parte da lateral, tá? Aí, aqui, ó, já fiz 3, né? O próximo é aqui. E aqui já é no alto. Vou fazendo ponto baixo, tá? 4. Próximo aqui no lado, aqui é no baixo. 5. E aí, você vai costurando com pontos baixos, tá bom? Não é ponto baixíssimo. E aí, eu vou seguir fazendo, costurando, costurando, até chegar aqui no cantinho. Então, eu vou fazendo, pra não demorar, chegando aqui eu retorno com vocês. Bem, eu já costurei, tá? E aí, com crochê, né, claro. Aí, aqui, ó, o ponto do cantinho é exatamente o ponto onde tá o marcador, tá? Que é o próximo ponto aqui. Vou já até tirar o marcador, porque daí, eu já sei que eu cheguei aqui no lugar certo, sem tá, né, faltando, sobrando ponto. Então, vou aqui no ponto do canto, ó. E lá onde tava o marcador, e faço meu ponto baixo. Certo? Aqui, agora, o que a gente vai fazer? O ponto do canto é o primeiro já desse lado. Então, eu vou repetir no mesmo lugar aqui, tá? Na parte da frente, ó. Entro no mesmo lugar, só que aqui eu já vou entrar no próximo ponto, tá? Aqui, só aqui que é o cantinho que eu repito a parte da frente. Mas o de lá sempre é um ponto seguinte. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Aqui tá mais fácil, porque a gente tá vendo os pontinhos aqui, ó. E vai lá no próximo e entra. Fazendo sempre ponto baixo, tá? E aí, a gente vai costurando, ó. Agora, a gente vai deixar fixo a parte do fundo, assim, tá? E depois, a gente vai costurar a lateral. A questão aqui do ponto de repetição é só no canto, que a gente repete nessa peça e nessa aqui não, tá? Esse aqui sempre é o seguinte que a gente vai seguindo. Chegando aqui, o marcador tem que estar aqui. E aí, consigo finalizar aqui, tá? Então, é só repetir esse processo. Vou fazer aqui tudo. Finalizando, vou pro outro lado. Quando eu começar o outro lado, eu retorno com vocês pra não ter dúvida, tá? Então, pessoal, já costurei aqui direitinho, ó. Tá bem grande, né? Pra mostrar aqui pra vocês, fica um pouco mais difícil. Mas já tá costuradinho. Agora, o que nós vamos fazer? Cortar aqui, ó. Esse excesso. Então, eu tenho que cortar aqui. E vou fazer aqui o arremate, da forma que eu ensinar aqui pra vocês, vocês vão fazer quando estiver finalizando a costura também do outro lado, tá? Então, aqui, ó, cortei, tirei o fio que vem do rolo, né? Deixa eu virar aqui que fica melhor pra mostrar pra vocês. Então, aqui vou trazer o fio pra parte de dentro, ó. Dessa forma. Aí, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou caminhar pra lá e pra cá. Ó, venho no próximo ponto aqui, vou trazer pra fora. Aí, venho no próximo seguinte aqui mais embaixo, ó, e vou trazer pra dentro. Então, eu vou caminhando assim, tá? Aqui, bem onde tá a costura mesmo. De dentro pra fora, venho no próximo ponto. De fora pra dentro. E aí, vou trazendo esse fio até, assim, esconder bastante, tá? Porque por dentro, ó. Porque daí eu vou esconder, né? E vai deixar mais seguro aqui meu arremate, tá? Pra não ter risco de desmanchar. Venho no próximo ponto, trago. Vou lá no próximo novamente. Pego, levo pra dentro de novo. Então, caminho aqui bastante. Sei que tá difícil de vocês verem, né? Mas é basicamente isso que eu tô fazendo, ó. Venho aqui, trago ele de volta lá pra dentro. Então, caminhei daqui, ó, até aqui mais ou menos, indo de dentro pra fora, de fora pra dentro. Ficou aqui, ó, tá? Aí, aqui, esse é bem mais fácil, porque a gente não tem o outro lado já costurado, né? Então, dá pra me abrir bastante. Se eu quiser caminhar mais um pouquinho, ó, eu caminho aqui dentro mesmo. Aí, eu vou pegar aqui o isqueiro, queimar. Tentar queimar com a parte azul da chama pra não ficar, né, escuro. E aí, eu aperto com o próprio isqueiro, ó. Pronto. Já feito o arremate, tá? Aí, agora, a gente vai pegar a outra peça. No caso, seria aqui a peça da parte de trás, né? Onde não tem um pingente. E vou... Lembrando que ela... Ó, eu deixei também outro fio, porque eu tava já com... Ó,
fiz depois, né? E deixei um pedaço de fio. Se você não tiver deixado, é só pegar o fio novamente e começar a costura. Como eu já deixei, já tá mais fácil aqui pra mim. Vou desmanchar aqui essa perninha inicial, né? Essa correntinha final. Lembra, começar olhando pra parte central aqui e não da lateral, tá? Então, é dessa forma mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui mesmo, ó, no primeiro ponto, porque naquela outra vez a corrente, o fio tava pra cá, né? Então, tive que trazer pra cá, mas já tá aqui, então, eu posso até fazer a correntinha de novo, só pra não desmanchar. Entro no mesmo ponto aqui e venho no primeiro ponto aqui em cima. E aí, vou começar a fazer a minha costura, ó, com ponto baixo, tá, gente? Nunca ponto baixíssimo nessa bolsa. Ó, e aí, eu vou costurar até aqui, depois vou costurar o fundo, depois vou costurar outra lateral. Mesma coisa que eu fiz do lado de lá, faço aqui a costura, observando aqui os pontos, sempre um alto, um baixo, um alto, um baixo. E aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sempre assim, tá? E vai seguir fazendo essa costurinha. Então, é bem simples, não tem dificuldade. E aí, a gente vai costurando com ponto baixo, até a gente finalizar, tá? Bem, já costurei a última lateral que faltava. A bolsa vai ficar assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. É assim o formato dela, tá? Gente, tá bem grandinha, né? Ó, dessa forma. E aqui a gente vai fazer 1, 2, 3, quantas carreiras você quiser, tá? Eu vou ver direitinho quantas eu vou fazer ao redor aqui da parte de cima, só pra dar acabamento. Então, do jeito que tá aqui, ó, que eu terminei a costura, eu não corto o fio. Já vou fazer aqui uma corrente só pra dar altura, vou vir no primeiro ponto, ó. Entro aqui e faço ponto baixo. Então, faz aí ponto baixo em cima de ponto, ponto em cima de ponto, até a gente completar, rodear, né, na verdade, toda a nossa carreira, tá? Então, é só fazer ponto em cima de ponto. Então, vou fazer, ó, aqui ao redor todinha, tá, ó, até finalizar aqui. Finalizando, eu emendo a carreira, faço mais outra, né? No caso, acho que vou fazer uns 3 carreiras, tá? Então, vou fazer isso, já retorno. E aí, chegando onde eu comecei, vou fazer aqui mais um ponto, bem aqui mesmo. Dessa forma, esse foi o primeiro ponto que eu comecei a carreira, né? Ao redor. Aí, eu vou entrar nesse primeiro ponto aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Faço um ponto baixíssimo, faço uma corrente, viro a minha peça, bem grandinha, ó, viro aqui. E agora, eu vou trabalhar olhando pra dentro, tá? Voltando, ó. Então, venho aqui, vejo que qual foi o meu último ponto. Foi esse, tá? Então, entro no último ponto. E vou voltar fazendo, ó, a carreira de ponto baixo, tá? Eu não vou seguir no mesmo sentido. Por quê? Porque eu não quero que fique os buraquinhos. Então, eu vou fazer carreira de ida e de volta. Por isso que é importante você fazer número ímpar de carreiras, tá? No meu caso, eu farei 3. Então, a próxima eu já faço olhando pro lado de fora, né? Voltando novamente, tá? Então, vou completar essa aqui todinha, repetindo ponto sobre ponto. E vou fazer mais a outra, unir com ponto baixíssimo, que foi aqui onde eu comecei. E voltar fazendo aí na próxima, a terceira e última, né? Eu volto fazendo, olhando pra parte aqui de fora. E aí, vou finalizar, tá bom? Ó, terminando aqui a segunda carreira, eu vou unir com ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou fazer uma corrente, vou virar minha peça e vou fazer aqui, ó, vindo pra cá novamente, tá? Só que aí, eu viro minha peça primeiro. Vou virar aqui, tá bem grande. Então, após aqui a união, eu decidi fazer essa última carreira no ponto baixíssimo, só na parte da frente e na parte de trás. Por quê? Vocês podem observar que fica levemente mais alto, ó. Então, aqui eu vou seguir ponto baixíssimo, aí quando chegar aqui eu faço ponto baixo, a lateral. Aí, lá atrás eu faço ponto baixíssimo e a outra lateral ponto baixo, tá? Que é pra tentar regular a questão da altura aqui. Então, eu vou seguir fazendo, ó, ponto baixíssimo, até eu finalizar aqui a parte da frente ou de trás, tanto faz, né? E nas laterais é que eu faço em ponto baixo, tá? Então, é só esse detalhe que eu quero deixar explicado pra vocês. Aí, quando eu chegar aqui novamente, eu finalizo
a parte do crochê. Olha, aqui eu terminei, fiz aqui ponto baixo e aqui foi que a gente iniciou com ponto baixíssimo. Aí, eu vou cortar o excesso de fio, tá? Mais ou menos aqui, eu deixo aqui, corto. Aqui, vou vir, ó, nesse... Aqui, ó, pulo esse primeiro ponto, venho nesse aqui no próximo, de dentro pra fora, pego o fio, passo, levo lá pra dentro. E agora, vou de dentro pra fora novamente no último ponto que foi feito, que é esse aqui, ó. E vou vir até o meio dele e trago o fio passando pra cá, ó. Dessa forma, porque eu vou simular os outros pontos, tá? E fica bem escondido, onde é o fechamento de ponto aqui, finalização. Aqui, pelo lado de dentro, ó, eu vou passar por alguns pontinhos de forma aleatória mesmo, pra ir arrematando. E depois eu vou trazer o arremate mais pra cá, ó, conforme eu expliquei pra vocês que eu fiz ali do outro lado, quando eu fui emendando, tá? Pra esconder um pouco mais. Então, é só você ir e depois queimar mais lá embaixo, tá? Pra não demorar muito, você já sabe como fazer. Vou explicar a parte que segue a partir daqui, onde a gente vai costurar. Vou mostrar aqui a parte da frente, ó. Então, aqui a gente vai costurar o nosso botão, tá? Vamos colocar a alça, já tinha até colocado dentro da bolsa. Mas aqui é só fixar a alça aqui, ó, porque ela tem a argola articulada, o que facilita muito a nossa vida. Posiciona centralizado certinho aqui, uma do lado, outra do outro. E a gente vai costurar o botão magnético, tá? Esse é o de 18 milímetros, dourado também. Aí, aqui você tem a opção de costurar ele no meio, ó. Você pode costurar aqui, ó. Aqui o meio, né? Costurar um no meio, um aqui e outro aqui, então seria 3. Ou pode costurar só 2, um aqui e outro aqui, tá? Nas duas laterais. Eu decidi costurar 3, então vou colocar, ó, um aqui, tá? Outro aqui mais próximo à lateral, pra ficar sempre assim, nesse mesmo sentido, fechadinho assim, né? Abertinha, na verdade. E aqui eu vou costurar o outro, tá? Então, é só esse o processo. E aí, a gente finaliza a nossa bolsa. Então, pessoal, já terminei de, né, finalizar os detalhes, já coloquei a alça. Vou mostrar pra vocês, ó, costurei aqui o botão magnético, tá? Os 3, como eu falei pra vocês que ia fazer, ó. Costurei aqui os 3, certo? E ficou um resultado bem incrível, né? E aí, a bolsa fica sempre nesse formato, fechadinha. Já coloquei a minha alça, que deu um charme total, ó, essa bolsa. Tô muito feliz de poder ter trago essa aula pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Me doei ao máximo para explicar todos os detalhes. Espero que não surja nenhuma dúvida, mas caso surja, pode deixar nos comentários, que sempre que possível eu tô tentando responder o máximo possível de alunas, tá bom? Se você chegou até o final, não deixou o like nessa aula, deixa o like aí, tá bom? É muito importante esse like de vocês para que o YouTube entenda que essa aula é importante, é relevante e a gente possa continuar aqui no canal trazendo aulas gratuitas para vocês. Então, é isso. Já trago novas aulas aqui para vocês, tá bom? Beijinhos, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau!